Boa noite, senhoras e senhores, estimada audiência. Agradeço sempre a cada um de vocês que dedicam tempo para acompanhar o nosso trabalho. Hoje temos um dia muito especial para a tradição cristã e para a tradição esotérica do Ocidente, que é a Páscoa. A Páscoa, com todo o seu simbolismo, não nos cabe também redundantemente ficar lembrando tudo aquilo que representa, mas um momento de uma necessária transformação para cada um de nós, pelo menos aos partícipes das tradições que a levam em consideração. Eu, hoje mesmo, na verdade, desde ontem, pensando em escrever um texto a respeito disso, ainda, quem sabe amanhã, aproveitando o ensejo do nosso ainda recolhimento do feriado do dia 21, que também tem um simbolismo para nós, quiçá escreverei algo. Mas o conteúdo disso seria, pensemos o dia após a Páscoa. Na Páscoa todos pensamos e refletimos, somos todos alvos fáceis de uma enxurrada de mensagens, e é óbvio que cada uma delas com o seu teor, conteúdo e bom desejo, ensejos e tudo aquilo que gera para nós grandes reflexões. Mas hoje pode ser um dia que algumas coisas sejam consideradas, levadas a sério, mas e amanhã? Como será amanhã para você? Você continuará reclamando de forma mesquinha de tudo aquilo que você não tem, mas que próximo de alguns é muito, é bastante? Você continuará sem cumprimentar as pessoas que passam por você? Na escola, no trabalho, nos corredores da vida, no elevador, na porta? O porteiro, o colega de trabalho, você continuará sem dar um bom dia para ele? Sem responder talvez o bom dia daquele que passa de uma forma simples, mas honesta, lhe desejando um bom dia, uma boa semana? Pensemos a respeito disso. Muitos se perdem, consideram a sua fé, o seu sistema muito mais correto, proveitoso do que o do outro, mas até que ponto é válida essa diferença? Podemos muito bem pensar que cada um está num barco chamado vida, e que cada um tem os seus valores, as suas buscas. Alguns criam ondas para tentar derrubar o barco do outro, para virá-lo, ou você percebe alguns precisando de ajuda e você não os traz para o seu barco. Mas eu acho muito importante que pensemos que todos estamos em um mesmo barco. Aquele simbolismo que diz que estamos na grande margem indo para a pequena margem, da pequena margem indo para a grande margem, você chega na pequena margem e diz quão bela é a grande margem, você vai até a grande margem, de lá você, quão bela é a pequena margem, e aí você vai de um lado para o outro. Todos estamos na mesma barca. E o que é válido é a viagem, é a paisagem que a gente olha da barca. Desejo a todos uma boa Páscoa, desejo a todos que este simbolismo seja efetivamente bem aplicado em seus dias e noites, e que a partir de amanhã você realmente busque uma transformação, que a luz, que o Salvator Mundi renasça em você de forma efetiva, e não apenas como um símbolo aplicado só no dia em que você ganha chocolates. Vamos então para o nosso episódio de hoje.
segunda parte tratando dos nossos arcanos maiores, ou seja, do tarô, buscando dar a continuidade de algumas explicações que eu consideraria básicas, pelo menos aqueles que intencionam caminhar nesta vereda da autoiniciação, da autorrealização. Então, de forma tradicional, vou para a minha prece de abertura, pedindo ao grande Deus, que é o grande arquiteto do universo, a Yeshua, que é o Cristo, o iniciado perfeito, ao Espírito Santo, também chamado pelos cabalistas de Ruach HaKadosh, ao Arcanjo Miguel, a Elohim Tsavaot, a todas as hostes celestes que nos auxiliem nesta bela noite de hoje para que o nosso propósito seja atingido de perpetuar o conhecimento e a divulgação séria da tradição esotérica ocidental entre as criaturas de boa vontade. Que assim seja. Damos abertura então, relembrando que falamos um pouco no episódio anterior a respeito, já dos arcanos maiores, esse projeto que estava aí guardado, na dúvida de se ele seria ou não publicado. Após algumas conversas com pessoas muito queridas, então decidi fazer a publicação, algo que já havia sido publicado anteriormente, mas de uma forma um tanto, com todo respeito ao trabalho que foi realizado no passado com a Rádio Centenário, no programa Conexão Mística, lá pelos anos de 2021, só vou conferir no meu roteiro aqui, 2021, originalmente foram publicados no dia 7/10 de 2021 pela Rádio Centenário. Tá. Continuamos então nessa nossa jornada para a segunda parte a respeito dos arcanos maiores, tratando de um assunto que eu considero polêmico, e aqui divide o joio do trigo. Não que considere essa vereda o trigo, talvez sejamos o joio, mas que sejamos de forma eficaz, aquilo que é para acontecer em nossa caminhada. Então, a segunda parte nós vamos para aquela tratativa: cartas, lâminas ou arcanos? Segunda parte, então, do nosso trabalho sobre os arcanos maiores. É necessária a linguagem. A linguagem, ela se dá nessa caminhada iniciática dentro da tradição esotérica ocidental, também na oriental, mas não é o caso aqui de uma forma tão específica, Mas o ajustar uma linguagem quando se está em um meio é o verdadeiro começo de um trabalho que envolve os termos profundidade e eficácia, ou seja, efetividade. Aliás, se o caminho não for eficaz, isso aponta que ou não é o seu momento, onde então é necessária maturidade para compreender a necessidade de parar para futuramente continuar, ou este realmente não é o seu caminho, onde então permanecer ali lhe custará tempo, dinheiro, energia, deslocamentos. Com esta franqueza, lhe digo isso, pois estar em um caminho sério é permitir que este caminho sério transforme todas as suas realidades. E o que é transformar as suas realidades? Expor essa situação talvez leve a algumas considerações bem profundas, principalmente aquela de que no momento em que você parte ao caminho iniciático, ao caminho da autorrealização, ao caminho transformador, transmutador, se podemos usar aqui um termo alquímico, envolve inúmeras mudanças na tua vida. Primeiro, a da linguagem, como acabamos de expor já aqui. Eu acho profundamente necessário e eu sempre trago isso nos contextos onde eu aplico.
o conhecimento, a transmissão do conhecimento filosófico, religioso, enfim. Mas talvez você tenha que estar preparado a transformar o teu entorno. Quais são os livros que você lê? Os meus alunos vão dizer, de novo, professor, com isso. Quais são os livros que você lê? Quais são as músicas que você ouve? Quais são os filmes que você assiste? Quais são os hábitos que você cultiva? Prepare-se para transformar o teu entorno. Os teus círculos de amizades vão se transformar. Muitas vezes, talvez até se liquidar. O que, de certa forma, não é de todo ruim. Se você sente que o caminho é o caminho da autorrealização, o caminho iniciático, muitas vezes procurar uma escola tradicional efetiva, né, por meio de representantes dessas escolas, você vai perceber que o teu entorno muda. Em todos os aspectos. Talvez questões alimentares, o que é muito provável, questões de vestimenta, questões da busca pelos prazeres, a busca pela realização, tudo isso se transmuta. De forma benéfica, já que estamos falando de um caminho que vai para o caminho do bem. Vocês podem perceber que sempre nós, na nossa prece de abertura, nós clamamos por Deus, clamamos por Yeshua, o Cristo, clamamos pelo Espírito Santo, como o Ruach HaKadosh. Essa é a nossa bandeira. Talvez essas são as transformações que eu poderia citar para vocês nesse primeiro momento. Continuando então, ao falarmos sobre linguagem, realmente falamos sobre palavras, falamos sobre uma gramática específica de uso específico ou interno das tradições. É muito provável que você perceba que uma pessoa está se tornando madura quando suas palavras transmitem profundidade de conhecimento, transmitindo assim a impressão de que algumas situações interiores estão se transmutando, como a ação de uma alquimia que transforma o metal vil, o metal grosseiro, em metais nobres, em metais refinados, ao serem exteriorizadas palavras com uma gramática mais culta. Isso também ocorre quando encontram-se pessoas que utilizam dessas palavras em sua retórica, que aos ouvidos dispostos a ouvir, identificarão de forma peculiar até mesmo a qual tradição estas pessoas são pertencentes ou partícipes. Introduzir isso aqui nesse momento é necessário para avançarmos no nosso tema, sendo de pronto uma identificação que você mesmo poderá utilizar desde já ao tratar do tarô. É comum tratarem o tarô de forma extremamente profana, até dentro do meio dos que se aprofundam na arte do tarô. Nós dizemos que o tarô é uma ferramenta profana que é consagrada a cada dia mais pelo iniciado que se utiliza dele. Ao serem tratadas assim, pelo termo de cartas, é certo que aquele que as utiliza faz uso da ferramenta pelo seu caráter premonitório, divinatório, ou seja, adivinhação. É algo conflitante com todo o potencial iniciático que o tarô, que os arcanos possibilitam, de que seu uso tem apenas esta finalidade como recurso. Então é preferível, ao tecer essas linhas, que paremos por aqui ao que se remete ao tarô divinatório, adivinhatório, premonitório, mesmo que alguns autores sérios tenham escrito vastas obras literárias a respeito desse particular. Ao nos referirmos ao tarô pelo termo de lâminas, já ocorre um fenômeno diferente ao seu conteúdo. Elas deixam seu caráter divinatório de lado e passam a corresponder a seu conteúdo de uma forma muito mais solene,
pois as lâminas do tarô possuem em si os conhecimentos arcanos. Tratar as lâminas por arcanos já carrega, então, a carga relativa às especificidades do seu conteúdo simbólico, que é imutável. E esse conteúdo simbólico imutável, ele já vem daquilo que normalmente vocês vão me ouvir falar, e sempre, acho que em praticamente todos os episódios, ou em 75%, 80% deles, eu toco nesse termo, tradição primordial. O simbolismo presente nas lâminas do tarô, eles são simbolismos que se perpetuam desde a tradição primordial até os tempos de hoje. Por meio do quê? Daquela noção de que dentro das lâminas do tarô nós temos aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que será do futuro da humanidade. Por quê? Porque está repleto de arquétipos. Os arcanos refletem figuras arquetípicas do nosso ser, da nossa personalidade, da nossa caminhada como alma, caminhada iniciática humana, que nos permite entrar em contato com aquele antigo simbolismo presente naqueles tempos, onde nós e a divindade éramos apenas um. É isso que os arcanos do tarô pretendem nos trazer de volta, aquele contato que foi rompido. Por isso que eu normalmente vou trazer essa questão. Nós não estamos falando de um tarô divinatório, premonitório, um tarô de adivinhos, um tarô de cartomantes. Não, e é bem pelo contrário. Que estes fiquem no seu lado, que estes fiquem no seu quadrado e nós no nosso. Então, tratar as lâminas por arcanos já carrega então a carga relativa às especificidades do seu conteúdo imutável, simbólico, que o liga à tradição esotérica primordial, da noite dos tempos. Tratar dos arcanos contidos nas lâminas, então, é tratar de subjetividades, que são apontadas ao olhar e ao coração daquele que é treinado, iniciado pelo menos em uma das 4 ciências arcanas, as ciências sagradas da tradição esotérica ocidental. E relembrando, quais são elas? A alquimia, a astrologia, a cabala e o hermetismo. Nossa humanidade não tem mais tempo para uma dedicação total a essas 4 ciências. Talvez já passamos por isso em algum momento, lá num passado longínquo ou não tão longínquo, mas hoje eu sou bem franco e nós já temos episódios passados, vocês podem procurar nas playlists de aprofundamento, a respeito daquilo tudo que é subjetivo para nós. Subjetividade pede da nossa parte um domínio da nossa plástica cerebral muito mais amplo do que a gente tem hoje. Eu até posso trazer aqui um simbolismo que eu uso repetidas vezes com meus alunos no ensino religioso. A mitologia e religião são costuradas por um mesmo fio. O nome desse fio é mito. E o mito, que existem inúmeros dentro da humanidade, talvez a cada dia se criem mais, mas o mito ele traz para nós verdades. Ele não traz para nós fatos. Ele traz verdades. Por quê? Porque o mito é imutável. O mito ele traz para nós uma carga arquetípica tão profunda que ele permite que a gente entenda as subjetividades presentes na religião, nas mitologias, na filosofia, em tudo o que precisa dessa plástica mental, dessa plástica cerebral muito maleável e não engessada. Então, partiu o tarô? O tarô é dividido em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Isso é tarô. Se o conjunto de lâminas tem o número de 78 lâminas, 22 para os arcanos maiores, 56 para os arcanos menores,
Então nós estamos falando de um instrumento que se chama tarô. Qualquer instrumento que tenha essa divisão estará predestinado, de certa forma predestinado, não quer dizer que ele tenha, né? Porque não quero entrar aqui nesse particular, mas existem barbáries, né? Entendo, tem muitos, talvez muitos de vocês que nos ouvem são colecionadores de lâminas, colecionadores de baralhos, de oráculos. Legal, eu mesmo me impressiono com muitos deles. Posso até citar, por exemplo, um tarô que habitou o meu imaginário por muito tempo, até por conhecer a obra desse artista, que é o tarô do Geiger, né? Mas estamos falando de uma coisa muito mais clifótica do que sefirótica aqui, né? Não é complexo tratar desse assunto, tá? Mas o tarô do Geiger é um tarô. Por quê? Porque ele tem 22 arcanos menores e 56 arcanos menores. Maiores, menores. Qualquer instrumento que tenha essa divisão estará predestinado a conter o simbolismo dos arcanos, tá? Por exemplo, você vai pegar lá sei lá o que eu posso dizer, que eu já vi o tarô do Snoopy, o tarô do Garfield, né? Tudo bem, tu pode encontrar e ter os olhos treinados a encontrar determinados arquétipos ali, mas não é necessariamente levado a sério. Acredito que muitos me entendam. Fugiu dessa configuração, 22 ou 22 mais 56 igual a 78 não deve ser chamado de tarô, mas sim de baralhos, de oráculos. Nada contra os ditos baralhos, ditos oráculos, pois existem instrumentos muito sérios de instrução que utilizam baralhos e oráculos. Mas conteremos em nosso estudo os modelos chamados tradicionais e também referentes apenas aos arcanos maiores dentro dos episódios que tomarão o corpo dessa série da nossa História da Luz. De forma aprofundada, os arcanos maiores. Aos arcanos menores, dedicaremos um momento mais superficial, por hora, no próximo episódio. Da semana que vem, espero. O uso mais antigo registrado dos arcanos que hoje conhecemos nas lâminas do tarô tem origem nas antigas escolas de mistérios egípcios. Estes utilizavam-se do conhecimento ali contido, consagrados a Thoth ou Hermes Trismegisto, que de certa forma eram a mesma divindade. A gente tem aqui um sincretismo, né, greco-egípcio, né, no caso egípcio Thoth, e pela interpretação grega, Hermes Trismegistus, ou Hermes, aquele que é 3 vezes grande. Então, conhecimento contido nessas lâminas ou nesses arquétipos, nesses símbolos, eram mantidos pelo sacerdócio egípcio para a instrução das ciências clássicas para seus iniciados. Temos algumas visões que atribuem ele já aos pequenos mistérios, aos mistérios relacionados a Ísis, de uma forma mais de amostragem ou apresentação, e nos mistérios maiores, consagrados a Osíris, o aprofundamento desses arcanos. De certa forma, não temos muita certeza a respeito disso, né? Eu acredito que outros, né, que conheçam esse histórico sabem que, mesmo o Egito sendo muito estudado, nós não conhecemos muita coisa a respeito da iniciação sacerdotal dos antigos egípcios. Claro, temos obras fantásticas, uma delas, deixa eu ver se está aqui ao meu alcance, de Ísis e Osíris, de Plutarco, uma obra muito boa. Eu não alcanço ela aqui agora, mas temos inúmeras outras obras
também dos neoplatônicos, que trazem alguma visão a respeito dos mistérios egípcios, que os gregos tiveram acesso a isso, mas também é uma visão limitada aos gregos, que já tem, de certa forma, com todo respeito, a carga desses gregos platônicos, neoplatônicos, pitagóricos, neopitagóricos, eles trazem alguns vícios, e vocês vão entender o que eu quero dizer com vícios, ou sejam, costumes de observação, de interpretação arquetípica tradicional desses povos. Algo específico do povo egípcio em relação à iniciação, gente, é muito pouco. É muito pouco. Mas temos esses registros. Por meio do quê? Dos próprios desenhos, baixo relevo, estátuas que são contidas dentro dos templos destes que nos tomam por fascínio, acredito que numa totalidade daqueles que nos acompanham em relação aos seus costumes e mistérios. Então, alguém que nos escuta vai talvez perguntar, temos então um mesmo ícone, um mesmo arquétipo, um mesmo simbolismo, tendo sua utilização para 4 níveis de instrução diferentes? Ou seja, podemos ter observação alquímica, astrológica, cabalística e hermética? Sim, exatamente isso. Nós podemos observar as lâminas do tarô e observar as 4 ciências ali. Fantástico. Me arrepia. Né? De bom sentido, usando esse termo. Por meio dessas imagens que estavam gravadas nos baixos relevos que adornavam as paredes das salas hipóstilas dos templos dos mistérios, os sacerdotes instruíam seus discípulos em alquimia, em astrologia, em cabala e no hermetismo, costurando cada uma com o seu devido fio que a conduziria com a lógica própria desta instrução do e no sagrado ao próximo nível. Assim, uma por vez. A maior referência que temos ao relacionar, por exemplo, o tarô com a tradição iniciática, é a visão cabalística clássica, no caso de tratarmos da árvore da vida e das letras hebraicas. Em número de 22, as letras agregam seu conteúdo simbólico a cada um dos arcanos. E na árvore da vida ocupam um lugar especial, que alguns cabalistas não vão levar isso em consideração, mas os ocultistas, os cientistas do esoterismo levam isso em grande respeito, que são os chamados caminhos. Os caminhos da árvore da vida estão relacionados às letras hebraicas. É claro que isso é uma visão um tanto, talvez, medieval, mas nós devemos muito aos medievais, né? Principalmente com a propagação do termo cabala cristã, que é aquela que nós somos partícipes, e que vão exemplificar para nós aonde que cada arcano estará dentro da árvore, tendo a devida relação com a sua letra hebraica representante. Isso é o que nós chamamos de tradicional. Os chamados caminhos, eles conduzem de uma sefira a outra, cada uma correspondendo a uma letra e, no específico ao tarô, a um arcano. Então temos o tarô inserido naquilo que chamamos de os 33 caminhos da sabedoria, sendo as 10 sefirot, mais Da'at, ou a sefira oculta, e as 22 letras hebraicas com os caminhos. Tratamos deste conteúdo mais técnico, de forma a ilustrar que estas relações são presentes no sistema cabalístico, e assim
tradicionais. Existem algumas inversões entre arcano e letra correspondente a cada qual o seu autor que faz essa inversão terá uma visão específica, como aquela relação de inversão da força com a justiça, colocando a justiça no 11, como se ela estivesse no meio do tarô, mas mesmo assim ela não estaria no meio, ela abriria a segunda classe de, né, ou melhor, finalizando a primeira parte, né, não daria início para a segunda parte, ela não estaria no meio, ela estaria assim no final da primeira metade, eu penso dessa forma. Mesmo assim, ali teria o caminho da força, o que eu vejo que faz sentido, e eu respeito a questão, a visão de que a força esteja ali, né? Porque a força está entre nós. No nosso trabalho, então, nos ocuparemos no simbolismo aplicado ao tarô de Marsella. Ah, conservador, tradicional. Exatamente. Essa é a minha visão. Como martinista, e trarei aqui o que não é tão aplicado, né? Alguns que conhecem, sabem as obras específicas dos martinistas que falam sobre tarô, mas a escola é a de Marsella. Mesmo que o autor cabalista tenha redesenhado as lâminas, no caso de Papus ou de Wirt Guaita, nós temos tarôs da escola de Marsella. Podemos ir para o JJ ou o tarô suíço, que também temos uma classe de Marsella. Essa é a questão tradicional. Por um respeito ao que é tradicional. E sim, me enquadro naquilo que se chama de conservadores. Então, no nosso trabalho, aplicaremos um simbolismo específico aplicado ao tarô de Marsella, tido como base para todos os pesquisadores sérios do tema. Isso é, sem dúvida nenhuma, algo muito presente dentro daquilo que nós estudamos dentro dos arcanos. É a escola de Marsella que nos toca. Então, para o nosso próximo episódio, nós trataremos dos arcanos menores, de forma rápida, também tendo essa explicação rápida, vocês já conseguirão, porque o tarô, claro, ambos trarão arquétipos psicológicos, mas o que para a série dos arcanos maiores nós estaremos ligados às letras hebraicas, ou seja, mães simples e duplas, os arcanos menores são praticamente uma síntese matemática, do 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, também pontuando aqui novamente, né, peço a atenção de todos, lembrando que não somos tarólogos, não somos cartomantes, não somos adivinhos ou qualquer termo dado aos mesmos. Somos aqueles que estudam a arte de forma iniciática e séria. Somos ocultistas, somos os cientistas do esoterismo. Agradeço a cada um de vocês, deixando novamente os meus votos de Feliz Páscoa. Se você não assistiu o episódio desde o início, ele estará salvo ali no ícone dos Reels, no nosso Instagram, e também logo mais, não sei em quanto tempo, mas creio que ainda hoje estará upado lá no nosso canal do YouTube. Peço que façam o possível para acompanhar por lá também. Se desejarem seguir, sigam. Não quer seguir, não segue. Tá? Ajuda bastante na nossa divulgação, mas paciência. Tá? A questão é que estará lá. Também esses episódios em vídeo são todos postados lá no archive.org, que é o arquivo da internet, no nosso perfil. Somos membros do Archive. Ok? Então, fiquemos todos no bem, sempre. Até. Boa semana.